Colegas petroleiros, boa tarde. Domingo, dia 24 de janeiro de 2020, e vocês devem estar estranhando estar aqui no dia de domingo, um sol maravilhoso, um dia lindo, para conversar com vocês. Tenho algumas correções ou informações mais atualizadas daquelas que foram feitas nos vídeos, principalmente no primeiro vídeo, relacionados a perguntas e respostas do PP3, que foram postados aqui. Se eu não me engano, apenas 2 já estão visíveis para vocês, mas o terceiro ainda entra hoje e 2 outros entram amanhã. Este aqui vai entrar imediatamente porque é necessário fazer ajuste no que eu informei para que vocês tenham, de fato, a informação atualizada e correta. Não que eu tenha dito alguma coisa que não estivesse correta, só que com relação à aprovação, por exemplo, do Plano Petros 3, eu disse que já estava aprovado. Na verdade, e eu agradeço muito, mas muito mesmo, aqui de público, a um dos conselheiros eleitos da Petros, o José Roberto Cachel, que viu o vídeo e me atualizou em relação a essa questão. E disse o seguinte: de fato, tanto o Conselho Deliberativo da Petros quanto a Petrobras aprovaram o Plano Petros 3, que voltou da Previc e agora vai retornar para a Previc com as modificações que a Previc solicitou tivessem sido feitas. Então vamos lá. O plano havia sido aprovado inicialmente, tanto pela Petrobras quanto pela Petros, principalmente, e havia ido para as instâncias superiores, SESC, Previc e GCPA. Voltou para a Previc, ou melhor, para a Petros, para que a Petros fizesse alguns ajustes. A Petros fez esses ajustes, foram aprovados na semana retrasada, se não me engano, e aprovou no Conselho Deliberativo essas modificações que foram solicitadas pela Previc e também foram aprovadas na Petrobras. Modificações que eu não sei, não conheço, ainda não podem ser divulgadas, por isso mesmo a Petros ainda não divulgou, porque vão passar de novo pelo crivo da Previc e das outras entidades governamentais para dizer se agora, atendendo ao que foi solicitado, passa a valer. Então, a história, início, meio e fim. Foi aprovado uma primeira vez, foi para a Previc, voltou da Previc com recomendações, foram feitas esses ajustes, foi mandado para o Conselho Deliberativo da Petros, que aprovou com voto de qualidade. Todos os conselheiros eleitos votaram contra, mas os conselheiros da Petrobras, e depois, com o voto de qualidade do presidente, que é indicado pela Petrobras, foi aprovado, voltou para a Petrobras, que também aprovou, e retornou à Previc com as modificações que a Previc solicitou, e agora a Previc vai avaliar se tudo foi atendido ou não e retornar para a Petrobras, provavelmente aprovado, vamos aguardar, para que então, recebido novamente da Petros, a Petrobras possa, a Previc possa fazer as outras etapas, ok? Agradeço muitíssimo ao José Roberto Cachel, que teve a gentileza de me informar dessa questão, que, digamos, não está tão amplamente divulgada. Ficou parecendo que, por ter retornado da Previc, já estava aprovado com as alterações, mas, na verdade, essas alterações terão que fazer o mesmo caminho de ida e volta que foi feito na remessa anterior. Então, vamos aguardar e
aquela questão que existe lá no Perguntas e Respostas da Petros, tá? Fica exatamente assim. Aprovado uma vez, foi para a Previc, retornou, foram atendidas as solicitações, voltou para a Previc e a Previc agora vai retornar dizendo se está tudo ok ou não, e depois disso é que começarão as rotinas novas em relação à implementação do Plano Petros 3, tá? Eu, particularmente, estou torcendo para que a Previc não aprove, tá? E é uma razão muito simples. Se ainda alguém tem dúvida, é uma tremenda furada, tanto é a furada que todos os conselheiros eleitos não aprovaram, mas os conselheiros que também são petroleiros, indicados pela Petrobras, aprovaram, e aprovaram com o voto chamado de Minerva ou de qualidade do presidente do Conselho Deliberativo da Petros, e por isso voltou a Previc já com o atendimento das questões que a Previc levantou. Existem outras questões importantes que vou fazer questão de rever com vocês, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. O PP3 não será oferecido nem aos pré-70 e nem a quem é do Petros 2. Será oferecido única e exclusivamente a quem está no PPSP repactuados e PPSP não repactuados. Aqueles colegas que têm BPO e BPD também poderão migrar, tá legal? Então, duas questões bastante fortes. Quem tem BPO e quem tem BPD vai poder migrar sim se quiser. E somente os colegas que estão no PPSP, repactuados ou não repactuados, e que podem aderir ao PP3. Os pré-70 não poderão aderir a nenhum outro plano que não o plano especial que eles possuem. Eles têm um plano totalmente diferente, onde a Petrobras responde por todas as questões de recolhimento, de contribuições e, eventualmente, de déficit, caso haja, tá? Então, é um caso totalmente diferente, totalmente à parte, e agora, finalmente, os pré-70 têm um plano para chamar de seu desde janeiro do ano passado, tá? Já faz quase um ano que isso aconteceu, tá? Outra coisa é, quando será oferecido o PP3? Tem que rebobinar tudo, né? Esperar que retorne da Previc, sendo aprovado pela Previc, pela SESC e pela GCPAR, conforme as modificações que foram solicitadas, e aí então a Petrobras poderá fazer as modificações que quiser. Com a criação do PP3, os colegas do PP2 poderão migrar? Não, não poderão migrar, não. Como eu já disse, só quem está no PPSP repactuado e não repactuado que poderá migrar. A Petros vai descontar da minha reserva um montante correspondente ao equacionamento no momento da migração. Essa é mais uma correção que eu quero fazer. Sim, a Petros vai descontar tudo que você eventualmente estiver devendo para a Petros, seja o déficit 2015 e 2018, como também, se eventualmente você está pagando valores relacionados com o liminar que você teve contra a Petros, eles também serão deduzidos. E o que aparece lá no simulado dos valores que você vai poder migrar para o PP3, já tem todas essas reduções, tá? Inclusive, já fiz uma reclamação e vamos fazer pessoalmente ao Bruno Dias para que na simulação apareçam os valores que serão deduzidos. Ok, já estão deduzidos, mas a gente não sabe que valor é esse que foi deduzido. Aparece um valor, por exemplo, 2,5 milhões,
ou 2 milhões, ou 1,5 milhão, mas não diz quanto foi descontado relacionados ao PED 2015 e 2018 e muito menos quanto está sendo descontado de valores derivados de ações na justiça. Tá legal? Então, mais uma informação objetiva e correta. O valor que está no simulado já considera as deduções por conta de PED 2015-2018 e de liminares que eventualmente cada um de nós possa ter. Ok? Então, o valor não é informado quanto está descontado, mas já vem um valor líquido informado no simulador que a Petros colocou à nossa disposição. Tá legal? Uma outra informação importante relacionada aos empréstimos que eventualmente uma pessoa pode ter, um colega pode ter. Os empréstimos continuarão a ser deduzidos normalmente quando você, porventura o PP3 vier a ser instituído, esteja no PP3. Então, quanto a isso, tudo tranquilo, não precisa. Esses valores de empréstimos continuarão sendo empréstimos, tá? Não confundir empréstimos com débitos de pagamento de PED ou pagamento de questões relacionadas a ações judiciais que muita gente ganhou na justiça, liminares que foram ganhos na justiça e que agora estão pagando a longas prestações, tá ok? Uma outra coisa de extrema importância, que talvez tenha passado batido de vocês, mas que foi muito comentada nos vídeos e é comentada em todos os vídeos, é o seguinte: você terá que abrir mão de qualquer ação na justiça. Sim, se você quiser migrar para o PP3 e você tem ação na justiça, você tem que fazer uma renúncia. E essa renúncia precisa ser registrado por meio de um termo de renúncia e petição de renúncia às ações judiciais. Inclusive, o seu advogado terá que fazer a mesma coisa, tá legal? Então, se você tinha dúvidas com relação a este ponto, não tenha mais. Questões relacionadas à ação na justiça terão que ser renunciadas. Ainda com relação à ação na justiça, ações que estão em andamento e que eventualmente você já tenha ganho, mas ainda não pagou, porque está tramitando, essas ações você também terá que renunciar. Ou seja, você terá que renunciar a toda e qualquer ação, tá, que você tenha na justiça na Petrobras. Tem uma questão bem clara lá no Perguntas e Respostas que diz o seguinte: devido a uma ação judicial, estou sem pagar o equacionamento. Posso migrar para o PP3? Para migrar, antes você terá que abrir mão de qualquer disputa judicial em relação ao PPS-PR ou PPS-P não R. Como participante de um desses dois planos, você ficou sem pagar pelo equacionamento devido a uma decisão judicial suspensa de cobrança. O valor que não foi pago durante esse período será abatido da sua reserva de imigração. Entendido? Mesmo que você tenha tido uma decisão favorável, você vai ter que abrir mão e terá que pagar por aquilo que você não pagou. Fiquei sem pagar o PED 2015 por decisão judicial e não escolhi uma forma de pagar, ou seja, você está pagando a perder de vista. Posso migrar? Pode, mas você terá que pagar tudo o que você não pagou. Tudo o que você não pagou será deduzido. E caso você esteja com esse formato, se você olhar lá no seu líquido, na simulação, esses valores não vão aparecer, mas eles já estão descontados. Vamos pedir a Petros, uma reunião que teremos com o Bruno Dias, para que todos os valores que serão descontados daqueles colegas, ou independentemente de migrar ou não, sejam informados na simulação. Precisamos ter clareza cristalina de quanto se desconta, se deduz daquele valor que temos líquido e certo, razão
de ser nosso, ok? Então, vai descontar? Tudo bem, mas quanto vai descontar? Não quero saber se já está descontado. Está descontado? Ótimo, é importante saber que já está descontado, mas eu quero saber quanto está sendo descontado. O novo plano herda contingências judiciais do PPSP? Não. O novo plano não vai herdar absolutamente nenhuma ação judicial, por isso mesmo você terá que abrir mão de toda e qualquer ação judicial que você tenha ganho na Justiça. Inclusive, as ações transitadas em julgado na Justiça que estão em fase de cálculo com recursos na Petros. Também terás que renunciar a essas ações. Então, esse vídeo é de extrema importância para ressaltar os pontos que são realmente importantes para todos nós. Abrir mão das ações, saber o que vai pagar, saber se vai estar descontado ou não está descontado, e saber se já foi aprovado ou não aprovado de novo pela Previc e quando vai ser implantado. Como eu já disse antes, apenas reforçando, ainda precisa retornar de novo da Previc, com aprovações ou não, para que depois então se pense nas outras fases. Então, são essas as correções e são essas as informações que é preciso que vocês e todos nós conheçamos. Há uma outra pergunta, que é possível que o PP3 não seja criado? É possível. Mesmo depois que a Previc aprovar e que tudo esteja tranquilo sob o ponto de vista de aprovações de entidades, ainda vai ser colocado um prazo para que quem deseja migrar diga que quer migrar, e depois que diz que quer migrar não poderá mais retornar para trás, e, findo esse prazo, a Petros fará estudos para saber se é possível criar um plano sem prejudicar o outro e que os dois planos vão conviver harmoniosamente, sem impacto nem para um nem para o outro. Nós achamos de extrema dificuldade, entendemos que é impossível que isso venha a acontecer, mas é o que a Petros está se propondo a fazer. Muito das questões dos votos dos conselheiros que não são indicados pela Petrobras resume-se provavelmente nessa possibilidade do impacto ser negativo para ambos os planos, ok? Então, é por isso que, mesmo que tenha sido aprovado, vai ser colocado para migração, fechou, ninguém entra, ninguém sai, vai ser avaliado. E se os estudos indicarem que não há como manter um plano e não há como manter um outro, então voltará, aliás, tudo a estaca zero, tá legal? A outra pergunta é: quando posso migrar para o PP3? É quando o PP3 for oferecido pela Petrobras. Então, eu espero que tenha corrigido, mas não só corrigido, ter sido fidedigno ao status atual de cada um desses itens e ao que você pode ou não fazer e o que é de fato importante dentro desse contexto, tá legal? E agora vamos passar a algo que vai demandar um pouquinho tempo, mas que é tão importante quanto o Plano Petros 3, eu considero até muito mais importante que o Plano Petros 3, pois diz respeito à AMS, às cobranças absurdas, às cobranças indevidas, às cobranças astronômicas que todos nós estamos sofrendo neste mês de janeiro, que vão continuar em fevereiro, quem sabe em março, e em abril ainda vai ter um novo aumento. Muito bem. Tendo em vista esse alvoroço geral que houve, essa confusão generalizada, tanto a FUP quanto a FNP pediram e se reuniram no dia 22, ou seja, sexta-feira, com a comissão da AMS da Petrobras. Eu vou trazer para vocês o que está na página da Petrobras e peço a vocês, na página da Petrobras não, na página da FUP e da FNP.
como sempre eu recomendo, não deixem de olhar os sites oficiais da FUP, da FNP e também dos conselheiros da Petrobras, tá? Tem o Renova Petros, que os conselheiros eleitos também possuem, né? E também trazem notícias para vocês. Não deixem de frequentar esse site. Então vamos lá. A reunião que houve com a FUP e com a FNP. Reuniões separadas, um absurdo completo, é uma sacanagem enorme que a Petrobras faz em se reunir em separado com as duas federações. Deveriam, inclusive, as federações não aceitar esse tipo de coação moral. Eu entendo que isso é uma coação e se reúne de forma separada com a comissão da AMS da Petrobras. E aí ela tem condição, a Petrobras, de jogar com as informações, conseguir que uma federação concorde com alguma coisa e a outra não concorde, ou seja, ela manipula, né, com essa atitude as informações e as soluções em relação à AMS. É de uma tremenda sacanagem o que se faz e eu espero que um dia isso acabe. Acabe por FUP e FNP voltarem a ser uma única federação ou FUP e FNP não aceitarem conversar em separado com a Petrobras. Então vamos lá. A FUP se reuniu com a comissão da AMS, da qual participaram a gerência de recursos humanos da Petrobras, onde cobrou esclarecimento sobre questões relacionados à AMS, como altos valores de desconto nos contra-cheque dos aposentados e pensionistas, referentes ao mês passado, ao mês de janeiro de 2021, o qual vem tirando o sono e a tranquilidade dos petroleiros. Foi apurado pela FUP e levado ao conhecimento das gerências 3 tipos de descontos efetuados, né, diferenciados: grande risco, coparticipação no benefício de farmácia e amortização do saldo devedor. É sobre esses 3 itens que fogem completamente do acordo coletivo de trabalho que está o maior problema. Para a federação, esses descontos abusivos efetuados sem qualquer comunicação prévia, alertando aos participantes do plano, demonstra uma extrema insensibilidade e falta de responsabilidade com pessoas que deram a vida para construir a Petrobras. A falta de transparência dos gestores da AMS, dos atuais gestores, que mesmo sabendo da situação financeira delicada dos aposentados e pensionistas, que já sofrem com descontos devidos ao pagamento dos equacionamentos da Petros, aplicam mais essa facada, palavras da FUP, levando os aposentados e pensionistas ao desespero. Todos nós estamos sabedores de tudo isso. Parece que a única que não sabe é a gerência de RH da Petrobras. A gestão de recursos humanos acreditou que somente com uma nota divulgada no dia 15, mesmo dia da emissão dos contra-cheques de aposentados e pensionistas, no portal da AMS, seria o suficiente para que os petroleiros tivessem ciência de que no mês de janeiro estariam muito mais endividados do que estavam. A FUP questionou esta falta de comunicação antecipada, dando tempo para que as pessoas se organizassem financeiramente, tendo em vista que, no mês de janeiro, são pagas diversas despesas extras, como IPTU, IPVA, quem tem criança ou neto na escola comprar material escolar, etc, etc, etc. Mais uma vez, foi exigido que seja implementada uma forma transparente para que cada aposentado e pensionista possa identificar o valor que realmente compõe o seu saldo devedor na sua origem e se realmente não foi realizado tal desconto, pois, até o momento, não existe como confrontar dados apresentados pela empresa se o aposentado ou a pensionista, à época, não arquivou e não tem onde encontrar esses contra-cheques para fazer a conferência. Foi proposto pela direção da FUP à comissão de AMS que o valor de desconto mensal de grande risco não
esteja contaminado, misturado com nenhum outro valor, mesmo sendo algum valor atrasado relacionado com grande risco ou aos meses anteriores. Os representantes da FUP cobraram que eventuais valores descontados indevidamente sejam devolvidos imediatamente para cada aposentado e pensionista. Já os valores apurados, que corretamente compõem o saldo devedor, sejam parcelados no mesmo número de meses que o saldo devedor foi apurado. Pelo menos isso, né? Além disso, foi sugerido que haja uma alteração no formato do extrato da AMS para que o aposentado e a pensionista possam identificar corretamente os valores que compõem o seu saldo devedor. Já no contra-cheque dos beneficiários deve constar somente duas rubricas de pagamento: pagamento da AMS normal e pagamento da dívida negociada. Caso a empresa considere a renda total, ou seja, os valores recebidos da Petros mais o INSS, deve estabelecer os valores de descontos da AMS e o limite de desconto da margem consignável. Não pode haver impedimento para que os aposentados e pensionistas retornem ou ingressem no convênio Petros e INSS, garantindo dessa forma o desconto na folha. E aqui vai uma observação. Alguns colegas têm recebido e já reclamaram formalmente a Petros que a própria Petros não está mais fazendo as tratativas para quem saiu ou quem ainda está somente no INSS possa receber pela Petros. E isso é de extrema importância, tendo em vista o que acabei de informar. E não vemos, e aí reiteramos esse pedido não apenas da Petrobras, mas aos colegas da AMS Petrobras, que façam o que é necessário fazer. Até porque é bom para a AMS Petrobras e é bom para a Petros que todos nós estejamos no convênio, e não apenas quem desejar. Assim será possível cobrar o que é efetivo e é correto de cada um. É isso que deve ser feito. Petros, por favor, presidente Bruno, veja o que está acontecendo, porque nossos colegas não têm sido atendidos nessa demanda e a resposta é que, por enquanto, não se está trabalhando em cima dessa questão. É preciso que a Petros volte a trabalhar imediatamente neste tema e é preciso que também a Petrobras trabalhe junto à Petros para que receba essas informações. A informação tem que ser de mão dupla, indo para a Petrobras e voltando da Petrobras e os nossos colegas usufruírem do convênio. Ao final da reunião, os representantes da Petrobras informaram que rapidamente responderão às reivindicações apresentadas pelos membros da FUP. Isso e nada é a mesma coisa. Não se comprometeram com absolutamente nada, e se comprometer em responder não significa se comprometer em resolver. É diferente, e o que nós queremos é que os colegas que gerenciam a AMS da Petrobras se manifestem e resolvam os problemas, e não apenas responder. É preciso resolver os problemas. Então vamos agora à reunião que a FNP também teve no mesmo dia, em horário separado, com os representantes da comissão da AMS da Petrobras. Diz o texto que eu extraí lá da página do site da FNP. Na frieza dos números, a direção da Petrobras tenta justificar descontos abusivos da AMS. Cobranças absurdas inviabilizam vidas e deixaram usuários em situação em que ficam até com contra-cheque quase zerado, sem condição de comprar sequer comida. Em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira, dia 22, com a Federação dos Petroleiros, com a Federação Nacional de Petroleiros, FNP, o RH da Petrobras apresentou justificativas baseadas somente em critérios técnicos financeiros para justificar descontos que chegaram a consumir a totalidade de salários dos aposentados e pensões de muitos usuários da AMS.
Não bastassem esses descontos, foram emitidos também boletos bancários de cobrança de AMS, o que não pode ser feito conforme decisão judicial a qual a Petrobras, como qualquer um, tem que estar submetido. Obtida, a decisão essa obtida pela FNP e que está vigindo, por isso não pode a Petrobras simplesmente ignorar. A FNP e seus sindicatos informaram que, a partir dos contra-cheques recebidos de algumas pessoas prejudicadas, foi verificado que há indícios de que esses descontos são abusivos e foram feitos de forma ilegal, utilizando até a rúbrica do benefício farmácia, que é uma coisa completamente diferente, sendo que esta não possui limites de margem para desconto, o que o benefício farmácia não possui limite de margem para desconto. Só que você não pode pegar valores de uma conta e colocar na outra. Quem entende de contabilidade sabe muito bem disso. E, além do mais, não é ético e não é correto e não é justo que se utilize desse artifício para cobrar muito mais do que deva ser cobrado. Vamos fazer a coisa certa, prezados colegas e gerente de RH. A batata de vocês está assando. Está assando porque vocês estão ultrapassando qualquer limite de bom senso e de boa condução da gestão gestão da AMS Petrobras. E assim como fizeram na criação da sociedade com um estatuto absolutamente inacreditável de se ler e conhecer, vocês também estão fazendo coisas impensáveis que jamais qualquer empregado da Petrobras pensou que um dia a Petrobras viesse a fazer com eles, com a gente. Ou seja, o saldo devedor da AMS, que estava represado por conta da limitação de margem consignável de 30%, pode ter sido deslocado para a rubrica de benefício farmácia, comprometendo o salário de algumas pessoas, e muito. Se isso for confirmado, é uma quebra do acordo coletivo de trabalho vigente por decisão unilateral da empresa. Por que existe ainda se isso for confirmado? Porque realmente precisa que hajam evidências concretas do que isso aconteceu de fato e a Petrobras precisa mostrar esses dados, coisas que ela ainda não fez. No atual acordo coletivo foi acertada a majoração da margem de desconto da AMS de 13% para 30%, junto com a alteração da relação de custeio de 70 para 30 e 60 a 40 para 2021 agora e 60 e 40 para 2022. Estão sendo apresentadas reclamações de que existem contra-cheques, inclusive com extrapolação dessas margens. Ou seja, o pessoal que está fazendo a gestão perdeu a linha. Talvez seja uma coisa do tipo, vamos colocar o bode na sala, vamos extrapolar todos os limites possíveis, assim quando entrar a associação e fizer os ajustes, vai parecer que nós, agora sim, com a associação, é que estamos fazendo a coisa correta e vai melhorar para todos. Não é verdade. Essa associação, pelo que eu li no estatuto, é um retrocesso, é abusiva e está fazendo coisas de duvidar que colegas nossos da Petrobras, que até a própria direção da Petrobras tenha aceito tal coisa. Trouxe para dentro de uma diretoria já nomeada, sem o plano ainda estar valendo, pessoas que vêm de outros planos de saúde para mandar no plano da Petrobras, com salários altíssimos e com um custo que todos nós vamos pagar. Nós não queremos e abominamos toda e qualquer negociação que se faça em torno da Associação de Saúde. Nós queremos que continue como está e que melhore e que se faça uma gestão inteligente, que se faça uma gestão correta,
que se faça uma gestão profissional, né, da gestão da AMS por RH. A Petrobras é uma das maiores da área de saúde, de gestão por RH, e não é a única. Tem para mais de 300 empresas que fazem isso. E não há razão nenhuma para deixar de se fazer, a não ser interesses outros que até agora não sabemos quais são, mas que com certeza mais cedo ou mais tarde virão à luz, e aí queremos que sejam dadas as explicações e sejam feitas as correções que terão que ser feitas, sem dúvida nenhuma. Não é possível continuar fazendo de conta que está sendo gerenciada a AMS da Petrobras e fazendo esses absurdos que estão sendo feitos com empregados da Petrobras, empregados que contribuíram com a AMS a vida inteira. O nosso plano não é um plano de uma empresa, de uma permissionária de um plano de saúde. O nosso plano é um plano que tem gestão por RH, é um benefício. Muita gente ficou na Petrobras e está na Petrobras por conta disso. Cláudio Costa, prezado gerente de RH, nem tudo na vida são negócios, mesmo quando esses negócios sejam completamente dentro da lógica de mercado. Essa associação é totalmente inoportuna e totalmente equivocada. A AMS Petrobras é um benefício dos empregados Petrobras desde 1975, né? E não pode ser mais nem menos. Qualquer gerente, sendo funcionário da empresa ou não, como é o seu caso, trazer essa facada no coração dos petroleiros, no coração dos aposentados. Merecemos muito mais do que respeito, muito mais que consideração. Merecemos dignidade, ser tratados com dignidade e ética. Nós fizemos essa empresa, não foi o senhor e não foi nenhum dos diretores, ou melhor, nenhum dos diretores que vem de fora para a Petrobras, e muito menos o senhor Castelo Branco. Portanto, muito atenção naquilo que está sendo feito e cobrado, porque, por incrível que pareça, como qualquer ser humano, os petroleiros também precisam comer e sobreviver a todos os problemas inerentes a todos os brasileiros nesse momento. A pandemia, a situação econômica, o desemprego, e isso é de conhecimento público e geral. Então vamos ter compaixão, vamos ter empatia pelos empregados da Petrobras que ajudaram a tornar essa empresa uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que faz o que nenhuma outra empresa de petróleo no mundo sabe fazer. A Petrobras não é dos senhores, é do povo brasileiro, apesar que atualmente está sofrendo por um esquartejamento e uma quase dissolução. Muito cuidado com os empregados da Petrobras, todo cuidado é necessário, todo respeito é sempre muito bem-vindo, e queremos, desejamos e reiteramos que façam as coisas de forma correta. Não temos como pagar aquilo que não devemos e principalmente que não podemos, e principalmente pelo nosso plano de saúde ser um benefício e não ser a Petrobras uma empresa que tem um plano de saúde para ganhar dinheiro. Obrigado a todos, e fica aqui a última notícia da FNP. O RH da empresa ficou de dar uma resposta até a próxima sexta-feira, dia 29. Esperamos que essa resposta da sexta-feira, dia 29, coloque as coisas nos eixos e tire o bode da sala.
Ok? Um grande abraço a todos, compartilhem esse vídeo com colegas e amigos petroleiros e nos vemos tão logo seja possível ou em edição extraordinária, se assim for demandado. Um grande abraço a todos, um bom final de domingo e uma ótima semana de trabalho para todos. Tchau, tchau.